Bem-vindos à reunião almoço da SIC Caxias. Hoje, nosso convidado é o vice-presidente executivo do Conselho de Administração da Gerdau, André Gerdau, a quem agradecemos pela presença. Antes de focarmos no tema da reunião almoço de hoje, que é a indústria do aço no Brasil, precisamos manifestar nossa inconformidade com o que está acontecendo com a educação das nossas crianças em nosso estado. Lamentavelmente, estamos vivendo um momento de total instabilidade institucional. Questões importantes que impactam na vida das crianças, cidadãos, famílias, são simplesmente judicializadas e decididas unilateralmente, sem ouvir, sem acatar a vontade da sociedade e de seus organismos de representação oficial e constituída, como se fôssemos incapazes de tomar decisões, de apontar rumos, de fazer escolhas conscientes. Infelizmente, estão prevalecendo no nosso Estado os posicionamentos de determinadas ideologias e de determinadas organizações e indivíduos sem muita relevância e representatividade na sociedade, em detrimento da maioria e até mesmo em detrimento da democracia. São vozes que se levantam, porém, são vozes que não representam a vontade da maioria. E assim tem sido com a educação e também com toda a cadeia do setor de serviços, que há mais de um ano sofre as consequências de decisões unilaterais. Sempre nos posicionamos contra o fique em casa, que é defendido somente por quem tem seu emprego garantido e salário na conta de todo mês. Agora, quem precisa trabalhar, defender o seu sustento, o sustento da sua família, dos seus empregados, estes defendem, como a SIC desde o primeiro dia, o distanciamento social, o distanciamento físico e todos os cuidados necessários para proteger a vida de todo mundo. Ou a gente ouve os técnicos, ouve os políticos, ouvimos o judiciário. Está muito complicado de trabalhar, tocar a vida em um contexto social em que quem deveria sentar e se entender não faz nada disso. Impressiona até mesmo o fato de que nossos representantes políticos não se utilizam mais da Câmara, do Senado, para discutir assuntos de interesse do Brasil. Tudo agora é judicializado. Nada mais é debatido na base do bom senso, infelizmente. Também queremos aproveitar a reunião de hoje para fazer uma abordagem sobre a recente reunião da Cúpula do Clima. Estranhamente, vemos o Brasil sob forte pressão sobre as suas ações e resultados na área ambiental. Aí vamos mais a fundo na questão e encontramos estatísticas oficiais, números de 2018, que demonstram que o Brasil é o 14º país que mais emitiu dióxido de carbono. Estados Unidos, Índia, China, os 3 maiores emissores, e não se vê sobre esses países a mesma pressão que é feita em cima do Brasil. São questões, colegas, amigos, que aos olhos do mundo, conforme as informações são levadas, que acabam impactando no nosso desenvolvimento econômico, mas principalmente na nossa autoestima como brasileiro. Querem nos fazer sentir a escória do mundo, quando na verdade não é bem assim. Pois bem, em relação ao tema do aço, importante mencionar o problema do custo, a escassez de matérias-primas que estão afetando diferentes setores da indústria desde o ano passado. No caso do aço, André, não só a falta de matéria-prima, mas também a elevação dos preços, uma conjugação de fatores que impacta a indústria de Caxias do Sul, mas de toda a região. Muito fortemente baseada na indústria metal-mecânica, já que somos o segundo maior polo metal-mecânico do Brasil. De toda forma, temos visto também a falta de outras matérias-primas, além do aço, o vidro, o plástico, papelão, TNT.
E esta falta de insumos, por um lado, ocasionou redução na atividade econômica. Por outro lado, demonstra a substancial substituição de insumos importados. Mas penso que estas questões poderão ser melhor esclarecidas pelo nosso convidado André Gerdau. Mas antes de passar a palavra, quero parabenizar o Grupo Gerdau, que neste ano, juntamente com a SIC, comemora 120 anos de existência. Realmente é uma história e merece ser contada nessa reunião almoço. Parabéns, André, parabéns a toda a sua equipe, e a palavra está com o nosso convidado, André Gerdau. Obrigado, presidente Gasparini, aí pela introdução, pelo convite, participar aí nessa reunião almoço da SIC, mesmo que seja de forma digital, que é o novo normal, né, pela pandemia, que não nos permite estar perto e conversar e participar, mas eu tenho esperança que isso vai passar e que nós vamos viver novas fases logo. Então, agradecer o convite, também ao Mauro Bellini, que tinha me procurado, colega lá da Fiergs, e já soube que o Daniel Randol também, colega lá do Transforma RS, esteve palestrando. Então, vamos falar aí sobre Gerdau e sobre o mercado de aço. Então, eu vou começar falando aí sobre aço e os 120 anos da Gerdau. Rapidamente, uma introdução. Toda a minha carreira, mais de 35 anos na Gerdau, trabalhei em várias áreas, morei em São Paulo, Rio, Canadá, Estados Unidos, e sou formado em administração de empresas, e meu último cargo foi de presidente, CEO da Gerdau, de 2007 até 2017, quando foi feita a transição. Hoje é o Gustavo Werneck, é o CEO, e eu estou no conselho como vice-presidente executivo do conselho, com dedicação integral a essa função, e ainda tem algumas outras coisas que ando fazendo, até me envolvendo com alguma startup para aprender. Tem a ONG que eu apoio, a Sol Maior, em Porto Alegre, que nos dá muito orgulho, e também participação na Fiergs, no Transforma, no Aço Brasil, World Steel, em algumas associações. Então é isso que eu tinha de introdução. Para começar falando da Gerdau, né, 120 anos de história, que é coincidência, né, presidente Gasparini, 120 anos da SIC, que não é uma longa história e bonita, e nós temos muito orgulho de estar comemorando juntos, então, com a SIC. E a Gerdau, 120 anos, né, começou com uma pequena fábrica de pregos em 1901 em Porto Alegre, com meu bisavô, Hugo Gerdau, que o pai dele, João Gerdau, tinha vindo da Alemanha em 1870 e começou alguns negócios, e um deles foi a fábrica de pregos, que depois acabou migrando e virando produtor de aço, lá pelos anos 45, início da década de 50, quando nós entramos no aço. Depois, nos anos 60, um crescimento forte no Brasil. Depois, nos anos 80, crescimento no exterior. Na década de 2000, foi a grande expansão da Gerdau. E depois nós passamos um processo de reorganização do nosso portfólio, reduzindo países. E hoje, vocês podem ver no mapa, nós somos focados nas Américas, nesses 10 países que estão aí com as bolinhas amarelas, que é o nosso foco, é aço, é as Américas, e ainda temos 2 escritórios avançados, aí, um no Vale do Silício e outro em Manchester, na Inglaterra, para estudar grafeno. Já falo adiante. Como é que nós estamos organizados, né? Nós temos operações de negócio no Brasil e na América do Norte, focados em longos, carbono, e também temos as operações na América do Sul, e a de aços especiais, que é uma vertical que tem Brasil e Estados Unidos, focada na indústria automotiva. As outras operações todas são de aços carbono e planos nas nossas outras operações. E recentemente nós fizemos um estudo estratégico para o futuro da Gerdau e acabamos decidindo de criar essa nova empresa, Gerdau Next, que vai buscar em novos negócios que não estão diretamente ou que não são do nosso negócio tradicional de aço, buscar novas avenidas de crescimento, como, por exemplo, aí no grafeno, na logística, na BR3, que é a Brasil ao Cubo, que nós temos uma participação, são as construções modulares aí, que inclusive construíram hospitais rápidos na pandemia, a G2 Base, que é a nossa empresa de fundações. Então nós temos esses focos, né, de buscar novos negócios e novas soluções em logística, em construção, na parte de reciclagem, energias renováveis e os materiais avançados como grafeno, que estão aí, e alguma coisa de soluções disruptivas em
tecnologia. Então, tem a Gerdau tradicional, que continua investindo em aço, crescendo, e essa nova empresa que nós vamos buscar aí crescer ao longo dos próximos anos. Gostaria de falar um pouco da pandemia, nossa atuação muito forte, assim como nós, muitas empresas ajudaram nesse momento tão crítico aí, tão triste que nós temos aí perdas de vidas e o impacto dessa pandemia toda na vida das pessoas, não só perda de vidas, na saúde, nos empregos. O presidente Gasparim falou aí na introdução, na escola, né, na educação das crianças, dos alunos, quer dizer, uma pandemia realmente que está afetando todos nós. Então, nós fizemos aí aportes de mais de 20 milhões de reais, construímos centros de tratamentos de hospitais em Porto Alegre e São Paulo, doamos concentradores de oxigênio, respiradores, equipamentos, álcool gel, enfim, tivemos uma participação muito forte, não só no Brasil, mas nos outros países que nós atuamos, que é uma forma de ser ativo na sociedade e principalmente num momento tão difícil para todos. Bom, vamos falar então um pouco sobre mercado do aço, que é um tema importante, né? E eu trouxe alguns dados aí para mostrar onde é que nós estamos e o que está acontecendo. E se a gente olha aí na tabela, né, a produção de aço para 21, 32 milhões, e eu queria focar mais no consumo aparente, que deve ir a 21, quase 22 milhões de toneladas, com crescimento de 5,8%. No ano passado, o consumo de aço no Brasil cresceu, foi 1,2%, pequeno, mas cresceu mesmo com a pandemia. E no mundo, só 3 países, a China, a Turquia e o Brasil, tiveram crescimento de consumo de aço, que mostra que o Brasil se recuperou nessa retomada em V da economia, que o ministro Paulo Guedes vinha projetando e que realmente aconteceu, pelo menos na indústria e no agronegócio. Claro que o serviço ainda está atrás por causa da pandemia. Mas só para ter uma ideia, o recorde de consumo no Brasil foi em 2013, foi 28 milhões de toneladas. E nós estamos aí perto de 22 para esse ano, então ainda tem um longo caminho para retomar esse consumo que já foi de 28 milhões. Outro ponto importante para a gente entender e que é difícil aceitar, mas o Brasil não cresce o consumo per capita, que é uma medida de comparação com outros países. Então, em 1980, nós consumíamos 100 quilos por habitante, a China 32. Se olharmos o Chile aqui do lado, 52 quilos por habitante e o México 115. E se nós olharmos 40 anos depois, o Brasil está em 99 quilos e praticamente andou de lado no consumo, que é um indicador importante que mostra se tem investimentos, se tem consumo de aço. Vejam a China, que multiplicou de 32 quilos para 632, que é um consumo de país desenvolvido. A Coreia é o maior consumo do mundo, 1.000 quilos. A gente olha aí, o Chile foi de 52 para 140, o México de 115 para 190. Então, é um dado importante que, ao mesmo tempo que é ruim, porque o Brasil não aumentou, é uma oportunidade. E eu, sempre otimista, acho que o Brasil vai crescer e vai aumentar esse consumo. O que precisa é ter crescimento de PIB, que está diretamente correlacionado com o nosso negócio de aço. E o Brasil tem que crescer por volta de 300, mínimo, chegar a 400 quilos de consumo para começar a ter realmente desenvolvimento sustentável. Como eu comentava, a correlação do aço e do PIB, eles andam diretamente juntos. Então, se cresce o PIB, tem consumo de aço. E para nós isso é fundamental, então por isso que é tão importante que o Brasil cresça e cresça de forma consistente, né? Porque o que a gente tem visto nos últimos 20 anos, pelo menos, cresce e depois cai. Nós tivemos crises grandes aí de períodos de queda de consumo, chegamos a ter 30%, 40% de queda de consumo de 2014 até 16, 17, foram os piores anos. E quando o PIB foi negativo, a correlação de consumo também cai. Então a correlação é muito forte, é de quase 0,9. Então, para nós, PIB é desenvolvimento é consumo de aço. Então, é muito importante que o Brasil avance nas reformas e consiga, de novo, crescer de forma sustentável. Um pouco sobre o mercado, para onde vai o aço, onde é que estão os maiores consumos, né? Então, começando ali, automotivo é 24%, toda a cadeia aí, não só de veículos leves, mas pesados, né? Bens de capital também, maquinário é muito forte, implementos agrícolas aqui no sul, máquinas e implementos é muito forte no Rio Grande do Sul. E o maior setor que mais consome é a construção civil. Depois utilidades, embalagens e outros setores.
E o grande desafio que a gente tem visto, se a gente compara com os outros países ali de consumo per capita grande, é realmente na infraestrutura. Porque a China, o grande consumo vai para a infraestrutura, a Coreia, os países que se desenvolveram muito com construção de infraestrutura. Estradas, portos, aeroportos, tratamento de água, agora com o novo marco de saneamento, deve abrir aí uma grande avenida de investimentos em saneamento tão necessário, e assim por diante. E o Brasil, nós vamos ver adiante, tem investido muito pouco em infraestrutura. E isso, o grande consumo de aço para dar o salto é na infraestrutura. Por isso que o Brasil, nesses últimos 40 anos, não sai desses 100 quilos por habitante de consumo, por causa que falta grandes investimentos em infraestruturas, que a gente, de novo, espera com as parcerias públicas-privadas, privatizações, esse trabalho todo aí que a gente está vendo do ministro da Infraestrutura, do Tarcísio, as reformas que estão propostas, lei do gás, tem muita coisa aí para gerar consumo e desenvolvimento. Não na velocidade que a gente espera, mas estão encaminhadas. E aí vamos falar um pouco mais especificamente dos dados aí do aço, do comparativo. Estou esperando mudar a tela aí. Agora sim. Que é a tela que mostra aí o consumo do primeiro bimestre, comparando 18, 19 e 20, para a gente ter uma noção do que aconteceu. Lembrando da pandemia, que nos afetou demais, porque em abril do ano passado, para vocês terem uma ideia, a Gerdau parou todas as usinas por um mês, ficaram paradas as usinas na rota elétrica de sucata, e em Ouro Branco, que é a usina integrada, nós paramos um dos fornos, e operamos um forno para continuar tendo alguma produção e exportando. Então vocês imaginam isso não só na Gerdau, como todo o setor, o impacto que tem, principalmente os outros produtores dos altos fornos, que para voltar um alto forno, leva de 4 a 6 meses, são investimentos grandes para retomada, e a usina elétrica é mais fácil de voltar. Mas esse impacto é que está gerando aí, que o Gasparim comentou, sobre desabastecimento ou demora na entrega e que afetou todas as cadeias, que eu já vou comentar um pouco mais adiante. Então, se a gente olha os números de produção de aço, comparando 18, 19 e 20, vejam que a média dos 2 primeiros meses de 21, ela saltou 13%, para quase 3 milhões de toneladas. E o mais importante é olhar a segunda linha de vendas internas, onde a gente vê que o salto foi praticamente de 20% nesse bimestre, comparando aos 3 últimos anos, o que mostra uma retomada importante de consumo, mas também de abastecimento. E uma das grandes leituras que se faz no setor é que, com a parada grande por causa da pandemia, a exemplo da Gerdau e outros, que pararam um mês, a cadeia acabou não comprando aço, se desabastecendo, e quando houve a retomada, todo mundo quis comprar e não havia, as usinas estavam voltando, os altos fornos, e nós estamos com esse processo ainda de adequação entre demanda e oferta até hoje, onde os prazos estão mais longos, é uma realidade, mas causado muito por esse momento onde se parou, não se comprou, se desabasteceu as cadeias e depois se volta com a compra, e aí também tem compra como falta. Alguns querem comprar mais para se proteger, que é um estoque de segurança, isso também causa mais demora na entrega, e houve uma correção de preços, que eu vou falar adiante, que também impactada muito pelo dólar e as commodities no mundo todo. E se vocês olharem também aqui, eu quero chamar a atenção a queda de exportação, que caiu aí praticamente 40%. Então a indústria que exportava aí 20%, 30%, virou praticamente toda a produção, a maioria da produção, para o mercado doméstico para atender essa demanda e restabelecer as cadeias e os estoques. No Aço Brasil, lá no Instituto, se faz essa medição da confiança do aço, né, e da situação atual e sempre da perspectiva de 6 meses. Então, vocês podem ver as quedas grandes aí durante a pandemia, lá em março, abril, de novo, né, olha lá, 2% pessimismo total, porque nós estávamos parados em abril do ano passado. Quando volta agora para abril de agora, já tem aí 70%, chegou a bater 90% de confiança, depois caiu para 60%, 70%, que é os números que nós temos hoje.
E a expectativa, ninguém espera que vai continuar com tanta demanda por tanto mais tempo, mas o indicador mostra ali expectativa futura por volta de 63, 4% de confiança, acima de 50% é positivo, e a gente tem visto aí uma certa queda do indicador desde o final do ano passado, mas a verdade é que a demanda continua e ainda não foi possível restabelecer todas as cadeias, o estoque e o prazo de entrega. Aqui tem um gráfico importante para entender, porque o preço do aço no mundo ele se move por 4, 5 variáveis. A primeira é demanda interna, doméstica e demanda global. O segundo é preços das matérias-primas, que acabam subindo. Nós estamos vivendo um mini boom, um boom de commodities, como já foi falado pelo Gasparim, quer dizer, tem atrasos ou tem demora para entregar aço, mas a gente tem visto isso em todas as cadeias. A Gerdau está em 10 países, em todos os países tem um fenômeno muito parecido, seja cobre, alumínio, zinco, soja, carne, petróleo, minério, e isso acaba afetando os preços. Então, nós temos aí um gráfico na base 100, comparando um ano, fevereiro do ano passado para esse ano. Se vocês verem aí, a sucata subiu mais de 150%, que é o nosso principal insumo nos fornos elétricos. 70% da rota da Gerdau, 75% é aço elétrico. O minério de ferro, que é da rota integrada dos altos fornos, subiu 134%, muito influenciado pelo consumo na China. Vocês todos têm acompanhado, a China saiu muito mais rápido da pandemia e com incentivos de crescimento, começou a crescer muito antes, e isso aí puxou o preço. O ferro gusa, que é um produto intermediário do minério de ferro, que o Brasil exporta, também cresceu aí 90%. A bobina quente, que muitos dos senhores consomem e são clientes na região, 82,3%, o níquel 80%, aí Bolsa de Londres, né, bobina quente, esse é o IPA que nós estamos usando, né, índice de preço atacado do produtor, o vergalhão subiu 65%, o zinco na Bolsa 61%, e assim por diante. E nós temos aí também carvão mineral ainda, que é importante, vai junto com o minério, subiu 60%. Então esse quadro mostra que o que está acontecendo não no Brasil com aço, está acontecendo no mundo todo com várias commodities. E aí tem o efeito do dólar, também muito forte no Brasil, né, que acaba subindo os preços, que eu vou mostrar adiante essa correlação. Se a gente olha a variação dos índices de preços domésticos, aqui pegando a bobina quente, comparando aí em 12 meses, aqui fonte é o Platts, que é em dólar, que é o mercado mundial, e o mercado mundial está muito conectado, porque, de novo, né, os preços sobem conforme a demanda doméstica ou importação e exportação, com o câmbio, que é um fator muito importante, e a pressão das matérias-primas, que no fundo acabam juntas, e a gente vive hoje num mundo muito globalizado, onde o comércio influencia um país ou outro e os mercados se conectam. Então, se a gente olha os Estados Unidos, aí, em um ano aumentou mais de 100%, aqui em dólar, lá nos Estados Unidos, a Europa subiu 72%, depois o México 66%, o Brasil 63%, Turquia 52, 37. Nós pegamos alguns países para mostrarem que realmente tem essa variação. Mas é um fenômeno global, esse é o ponto. Não é só o aço no Brasil que está reajustado, porque, de novo, pressões das matérias-primas, então a bobina quente, e se a gente olha no vergalhão também, tem um fenômeno similar, não na mesma proporção, mas também na Europa aí praticamente 50%, Rússia 46%, e nós vemos o Brasil aí 38%, no caso dos Estados Unidos foi menos a 25%, e isso de novo um reflexo. Então, o Gasparim já na largada lá me perguntou se eu ia falar de aço e preço, e estou falando para mostrar que esse é um fenômeno global e nós estamos inseridos no mercado global. E esse fenômeno, de novo, ele está aí por uma demanda no mundo que teve uma recuperação muito mais rápida, muito mais forte do que se esperava nas commodities. E essa realidade a gente vê no crescimento econômico, e isso acaba refletindo aqui na indústria no Brasil, porque não é só o aço que aumentou o prazo de entrega, ou houve reajuste de preço em função de dólar, demanda e importação, exportação, assim por diante, mas a gente vê em segmentos aí como os máquinas, implementos agrícolas, o Marco Polo também está vendendo bem, a Randon e outras indústrias,
O agronegócio vai bater recorde de grãos, aí mais de 272 milhões de toneladas. Então, tem uma economia que realmente está andando na indústria e no agro. Claro que o serviço está sofrendo muito, e aí é o efeito da pandemia, né? Tudo que é entretenimento, bares, restaurantes, hotéis, turismo, está sendo muito afetado. Mas tem setores que estão conseguindo passar melhor a pandemia toda. Eu tenho agora mais 2 gráficos aqui, e são gráficos bem de muitos números que falam aí. Deixa eu mudar a tela aqui que eu estou acompanhando um pouquinho na velocidade. São gráficos que mostram um pouco da construção civil, que é o nosso principal mercado e que realmente está puxando muito o consumo, né? Então, lançamentos de imóveis no ano passado foi muito forte lá. Desculpe, no ano passado não foi tão forte por causa da pandemia, mas o final do ano foi muito forte. Os últimos dados apontam aí para crescimentos de 45% a 50% de lançamentos, principalmente em São Paulo, e tem perspectiva que 21 agora vai continuar aí com crescimento de 6%, 7%, 8% de crescimento, né? Vendas de imóveis também, o ano passado foi muito alto, esse ano não se prevê tanto, vamos ver ainda. Isso acaba mexendo nos estoques, que tiveram quedas ao longo dos anos, agora recupera um pouco. E tem esse gráfico embaixo que fala também dos imóveis comerciais, né? Taxa de vacância, que alcançou pico lá em 17, 18 e que vem caindo à medida que isso vai consumindo. Agora nós vamos ter que ver o que acontece com a pandemia, né? Com imóveis comerciais, qual vai ser a taxa de uso ou não com o teletrabalho e o home office, e trabalhando de casa e misto. Isso é algo que a gente vai aprender ainda. O que eu queria chamar mais atenção nesse quadro é esse do investimento da infraestrutura em bilhões. Então, o Brasil diminuiu seu investimento e praticamente está parado aí nesses investimentos de 120 bilhões de reais por ano, que são claramente insuficientes para a demanda que nós temos. Eu falava com o Gasparinho antes de começar que a SIC, quando foi criada, ele me comentava que um dos principais motivos foi para conseguir que melhorasse a logística, as estradas para os produtores lá na época, em Caxias, o Eberler era um deles, conseguir se conectar e vender para outras regiões. E 120 anos depois, nós seguimos com infraestrutura deficitária. Se a gente olha nossas estradas, a dependência do rodo é muito grande, né? Então tem espaço para crescer em ferrovia, tem planos de privatização, aeroportos, portos e assim por diante. Mas como eu falava antes, para ter consumo de aço grande mesmo, para dar um salto no país, tem que ter investimento em infraestrutura. E claramente o governo não tem dinheiro que chega, e o caminho que ele está seguindo, e que eu concordo, é buscar as parcerias públicas privadas. E aí tem muita opção aí no novo marco de gás, leilões de petróleo, leilões dos aeroportos aí, que foi um sucesso aí algumas semanas atrás, o saneamento com o novo marco, que vai exigir investimentos importantes e vai ter parceria privada também, porque estados e municípios mostraram ao longo dos anos que não têm capacidade para fazer investimento nessas áreas. Então, tem uma expectativa de que, se as reformas avançarem como estão avançando e até mais rápido, deve gerar mais investimento em infraestrutura, que é o que realmente muda o consumo de aço. Depois tem ali materiais de construção, tem alguns números aí que estão pequenos, e não só o tamanho da letra, vocês desculpem, mas estão pequenos na projeção. Eu acho que está indo muito mais rápido aí os números de PIB, essa arrecadação recorde aí de março mostra que a economia está se mexendo, isso que serviços ainda nem retomou. E aqui, para finalizar, o meu último gráfico, ele fala aí de novo da construção civil, né? E a gente compara muito com o consumo de cimento, né? Ali no primeiro gráfico mostra que teve queda aí de novo, né? A crise muito forte nos anos de 15, 16, 17, 18 e começando a retomar em 19, né? E o índice de confiança da construção civil, que também despencou na crise, voltou a crescer, agora deu uma pequena desacelerada, mas está em 88%, que é muito alta. E ali do lado, os mercados que a Gerdau vende, né? Vocês vejam que na construção civil, que é quase 38% do consumo no Brasil, o varejo é muito forte, aqui são os distribuidores, lojas de material de construção, e principalmente vai parar no autoconstrutor, que tem muito no Brasil e é um grande consumo no país. O imobiliário ali também é importante, com 38%, e como eu mencionava, infelizmente a infraestrutura ainda é pequena.
Veja só nesse PIDS. Para finalizar, olhando ali embaixo o PIB da construção civil, né, as quedas que houveram no PIB, isso aí nos afetou diretamente, que eu mencionava lá no início. Crescimento de PIB é crescimento de desenvolvimento e é consumo de aço direto, está correlacionado. Então, vocês vejam como a construção civil sofreu com quedas de PIB aí de números de 2 dígitos muito grandes, 9, 10, 15, coisas realmente pesadas, e que voltou a retomar. Com a pandemia teve uma queda, mas aí não é o ano todo, isso é a média, né? Teve quedas em meses, mas terminou bem. E a esperança que se projeta é que realmente vai retomar e vai continuar o PIB da construção. De novo, esse número de 1 e pouco por cento que está ali, provavelmente vai ser maior por tudo que nós estamos vendo. Então essa é a parte de apresentação que eu tinha, e eu não sei, presidente, se quer que eu fale mais alguns pontos, ou se nós podemos ir para perguntas e respostas. Eu não sei bem a dinâmica, eu prefiro mais conversar e responder do que fazer tanta apresentação, até porque no digital a gente não enxerga as pessoas, e é difícil. Confesso que até é das primeiras lives que eu faço e não é fácil, porque a gente não vê as pessoas, não tem aquela interação tão boa entre pessoas. Mas tudo bem, espero que eu tenha podido passar a mensagem, e posso deixar para perguntas e respostas, presidente. Eu agradeço a palestra, mas assim, nós temos algumas perguntas, eu acho que esclarecedoras, André, e realmente esse tipo de continua sendo reunião almoço, mas não com a presença física, né? E realmente eu acho que essa doença logo na frente vai voltar às nossas reuniões de almoço, talvez não volte como era antiga, bem provável nós vamos ter reuniões presenciais, mas também online. Mas eu acho que algumas colocações são importantes, né, André? Quando o senhor fala, né, que o nosso consumo está parado em 100 quilos praticamente há 40 anos no Brasil, enquanto que a China sai de 32 quilos para 632 quilos. Olha a diferença, né? E como o senhor falou, é algo negativo, mas com um potencial nesse Brasil enorme, e bem provável que as pessoas, as empresas, os investidores estão enxergando isso. Eu gostaria de uma pergunta, antes de passar a outras perguntas, mas nós temos o Daniel Randão nos ouvindo, o Bizi da Marco Polo, mas também o Mauro Bellini, que é nosso vice-presidente, a Maristela Chiappin e o Jean Mendreas, que são meus vices. Temos também o pessoal do CIMEX, né, o Espanhol, da Construção Civil, o Postiglione, muito ouvindo exatamente as suas colocações. Explique para nós, principalmente para quem não é do ramo, o que significa foi desligado os fornos, né? Por que demora 4 meses, né? Novamente, para as pessoas que não estão no meio. Por que reativar um forno é tão importante, mas é tão demorado, né? E tão oneroso para a empresa? Sim, muito obrigado, Gaspar. Muito boa pergunta, porque realmente a gente que está acostumado fala como se fosse algo todo mundo entendendo. Então, existem 2 grandes rotas de produção de aço, tá? Uma à base de sucata, que são os fornos elétricos, que são as usinas chamadas mini-mills, que consomem a sucata num raio de 500, 800 quilômetros e entregam seus produtos nessa região. Então, por isso chama mini-mill, um conceito inventado no norte da Itália, há muitos anos atrás, muito adotado em países que têm sucata, e o Brasil tem algum déficit, não tem sucata que chega, mas ele vigorou bem no Brasil e funciona bem para atendimento de produtos longos, basicamente, a mini-mill. Nos Estados Unidos tem produtos planos. O alto forno, ele é um equipamento, que é um forno enorme, onde se faz a redução para chegar ao aço, colocando minério e o carvão, que é o redutor. E esse equipamento, ele faz campanhas que duram 20, 25 anos, e ele praticamente não para nesse período. Ele tem manutenções, e cada 20, 25 anos você faz uma grande reforma do alto forno. De vez em quando vocês devem ouvir da CSN, Uzi Minas, Gerdau, ArcelorMittal, que param um alto forno. Aí são reformas de 4 a 6 meses. Quando você tem que parar um equipamento desses, ele é muito oneroso, porque você precisa primeiro esvaziar o forno todo, resfriar ele e deixar parado esperando o mercado voltar. Quando você tem que reativar, existe todo um procedimento de segurança, de cuidados, que é carregar o forno com o minério, carregar com o carvão, reacender o forno, porque ele estava hibernado, ele fica abafado, que é o termo técnico, e isso aí, primeiro, custou dinheiro, porque você parou de produzir, você tem custos fixos que estão lá. Segundo, porque você gastou bastante para fazer a parada,
manutenção, cuidados, gente. E ao religar, você também precisa fazer investimentos importantes em toda manutenção e recomeço do forno dentro de regra de segurança e para chegar na qualidade do produto. Então, quando se para um forno, dificilmente ele religa em menos de 4 meses entre desligá-lo, mantê-lo abafado e religá-lo. Por isso esse impacto na cadeia toda. Diferente do forno elétrico, que realmente você pode desligar e facilmente em 5, 7 dias você consegue religar em alguns casos, depende de quanto tempo ficou parado. Espero que tenha ajudado, Gasparim. Que bom, que bom. Conceitualmente é isso, eu não sou engenheiro, mas é até melhor. Isso. Nós temos uma pergunta do Ronald. André, quais as reformas federais que considera essenciais para ter um crescimento sustentável do nosso PIB? Até porque pelas suas apresentações, infelizmente, nós crescemos, depois perdemos, né? E praticamente já fazem quase 10 anos que nós estamos com o PIB muito baixo para nós, principalmente para gerar emprego. Então, quais as reformas que o senhor considera importante, até mesmo porque o senhor atua em diversas federações, inclusive na Fiergs, mas em outras associações? Tá bom. Bom, obrigado pela pergunta, Ronald. Realmente, eu acho que a reforma que todo mundo gostaria que acontecesse é a tributária no país. Mas de tudo que a gente ouve interagindo com o governo, com o legislativo, no Instituto Aço Brasil, ela é a mais difícil de se conseguir. Porque tem o nível federal, estadual. Nós vimos aí na discussão da reforma tributária do Estado a dificuldade que foi, porque ninguém quer pagar mais imposto e o Estado não quer arrecadar menos. E aí começa a juntar muitos interesses, e a nível federal, aí essa discussão dos impostos, ICMS e assim por diante, tentativa de criar um imposto único, um VAT, a molde de outros países. Então, eu acho que a tributária seria a principal, mas eu não acho que deva ser a prioridade, porque ela é muito difícil conseguir. E o que se tem visto é que provavelmente vai sair logo, e aí seria muito bom uma reforma administrativa. Porque nós, empresários, aí o que temos que trabalhar com a burocracia, com regras, com inspeções, com questões assim que realmente atrasam muito o empreendedor. Então, a reforma administrativa, para baixar também o custo, porque o Estado custa muito, a gente vê aí salários e tudo. Então, está na hora de fazer uma reforma administrativa para o país diminuir a burocracia e custo, consequentemente. Então, essa talvez, Ronald, se eu tivesse que apostar ou esperar, talvez ela venha antes, porque a tributária é mais complicada. Mas hoje mesmo tem uma notícia, presidente do Senado, falando que junto com a Câmara, eles devem analisar tanto a administrativa como a tributária. Mas também tem outros pontos que deveriam avançar, que seriam fundamentais, que é, de novo, aí a lei do gás, que avançasse o marco, o saneamento que passou o marco legal, né? Porque além de passar a lei, depois tem todo o procedimento, né? Felizmente no Rio Grande do Sul já vimos aí o anúncio de privatização parcial, pelo menos da Corsan, né? Para poder fazer os investimentos. Então essas privatizações, Eletrobras, Correios, tudo isso aliviaria a gestão do Estado e traria dinheiro para fazer investimentos em outras áreas muito mais prioritárias, como educação, parcerias na infraestrutura, cuidar da segurança e saúde, essas sim são os pontos que o Estado devia se preocupar e talvez não ter empresas e estar investindo em outras empresas privadas e sendo gestor, que é um movimento que eu estou vendo no governo. Então, de novo, a reforma administrativa fundamental, depois a tributária e essas privatizações e parcerias público-privadas tão importantes aí, seria fundamental, Ronald. Para descontrair um pouco, mas também que nos ajuda, precisamente para o jovem, né? O Sérgio Barbosa, da Razip, lá de Vacaria. Como o senhor dedicou para o esporte, né? Inclusive se focou muito no esporte quando era mais jovem um pouco, né? Mas inclusive ganhou uma medalha olímpica, né? Em hipismo. O que o levou a trabalhar na empresa e deixou o esporte como esporte, propriamente dito, e não como uma profissão? Não, eu fiz muito cedo essa decisão, eu competi representando o Brasil de 88 até o ano 2000, não era tão mais jovem assim, e consegui representar nosso país, ganhamos 2 medalhas de bronze na Olimpíada de Atlanta e Sydney, e mais as 3 medalhas de ouro no Pan-Americano, que eu tenho muito orgulho de ter representado e participado. E eu tomei a decisão muito cedo de ser amador e não me dedicar. E eu consegui por muito tempo praticar o esporte, cada vez menos e mais dedicação ao trabalho.
e aprendi muito no esporte, porque tem um paralelo direto com a empresa, que você tem que planejar, você tem que ver os recursos, você tem que traçar a meta, você tem que ter equipe, você vai errar, vai literalmente cair do cavalo, tem que levantar, montar de novo, e se a gente olha nas nossas empresas é muito parecido. Então isso aí me ajudou muito a enfrentar desafios, buscar metas, e foi um grande aprendizado que depois eu levei e carrego comigo até hoje na minha vida empresarial também. Então a decisão de ser amador sempre esteve lá. Felizmente tive muito apoio do meu pai, da minha família para fazer e consegui fazer os dois, e isso me orgulha e o aprendizado foi enorme, além de ter trazido para o Brasil essas medalhas. Que bom. Eu acho que a palavra mágica para ser alguém do esporte também, empresário, não é só nesse momento, acho que a vida toda, é resiliência. Obrigado, André. Suas considerações finais. Obrigado, Gasparim. Obrigado a todos aí pelas perguntas e pela participação. E eu ia mesmo terminar com essa nós na Gerdau estamos há 120 anos, nós passamos uma grande transformação cultural desde 2013, reduzimos o portfólio para focar nas Américas, investimos no desenvolvimento da cultura, transformamos a empresa, a gestão também, e tudo isso agora nós estamos tendo resultado. E a característica para durar numa empresa assim é resiliência mesmo, Gasparim, que é saber se adaptar. E a Gerdau sempre soube se adaptar aos novos tempos, se transformar, e mesmo nas horas mais difíceis, e isso sempre termina na equipe. E eu queria terminar com a frase do Alvin Toffler, que é a que eu mais gosto hoje em dia, que é dos analfabetos do século XXI, são as pessoas que não sabem aprender, desaprender e reaprender. É essa mensagem que eu deixo para todos vocês, principalmente nesse mundo de inovação digital e que está mudando tão rápido aí. Fica essa mensagem. De novo, muito obrigado pelo tempo e poder falar sobre a Gerdau nesses 120 anos que tanto nos orgulha. Eu sou a 5ª geração da família aí envolvida no negócio, e falar do mercado de aço também. Então, muito obrigado, Gaspar. É assim que agradece, então, a André Gerdau pela excelente palestra, e a palavra que fica para o final é reinventar. Uma empresa que está há 120 anos no mercado se reinventou e muitas vezes. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira.